Trazendo um pouco do contexto, né? João ele endereça essa epístola à igreja presente na cidade de Éfeso. Éfeso fica onde nós temos a Turquia, né? Para nós localizarmos no mapa mundi ali. E o que acontece? Alguns falsos mestres eles estavam se infiltrando no interior da igreja, né? Eu costumo chamar eles de proto-docetistas, porque o docetismo é uma heresia que só ganharia tração ali no século II, no século III. Eram pessoas que diziam que o corpo físico não importava, que o corpo físico de Jesus era uma ilusão, que importava era o espírito, era a alma. Então nós não deveríamos nos importar muito com o universo material. E pregando esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento, esses falsos mestres eles estavam induzindo os irmãos a simplesmente não auxiliar os irmãos mais necessitados da comunidade na fé. E por isso João, ele se vê impelido, né? Obrigado praticamente a reensinar o básico, o óbvio para os irmãos, né? Com amor ele se manifesta em atitudes concretas, na verdade. Não é apenas em orações, né? Como o Tiago bem declara na epístola dele, que a fé sem as obras é morta. Não é isso? Vocês que são bons de Bíblia, crente de verdade. Então, veja só, esses homens pregavam que Jesus não tinha um corpo verdadeiro, era apenas aparência, logo o pecado corporal não importava. E Deus não se importava com as necessidades materiais, porque afinal de contas, o que é importante é a nossa alma, né? Deus nos salvando, está tudo certo, ou agora não importa. Por isso, João ele oferece mais ou menos 3 testes no decorrer da epístola do verdadeiro cristianismo. Ele dá um teste doutrinário, ou seja, ele diz que crer em Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem é uma característica, algo que nos faz cristãos. Ele oferece, em segundo lugar, um teste moral. Ele diz que ser cristão é não viver em prática contínua do pecado. Nós pecamos, verdade, nós caímos, mas quem é cristão de verdade, ele não se conforma, não vive no pecado. E o terceiro teste, que é o que nós vamos explorar hoje, é o teste social. Quem é cristão ama os irmãos na verdade, com a verdade, em atitudes. E é esse aspecto que nós vamos enfatizar hoje. Então, em João 3, 11 e 24, João ele mostra que o verdadeiro discípulo ele é reconhecido não apenas pela doutrina, mas pelo amor prático que ele tem por irmão no cotidiano. Então, começando, seguindo o nosso modelo de pregação expositiva, a gente começa pelo verso 11 que diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E olha interessante, a palavra de Deus diz que há 3 dons, né? Fé, amor e a esperança, mas que o maior deles é o amor. E é uma virtude que há de permanecer, inclusive, no céu, quando nós recebemos o nosso corpo ressurreto, né? Diferente do que os docetistas e muitas vezes uma opinião distorcida que a gente tem, quando a gente for chamado para a glória com Jesus, né? Quando recebemos nossos corpos glorificados, literalmente vai ser um corpo de carne e osso. Jesus não vai pegar o espíritozinho assim, a alma, né? Puxar um corpo de carne e osso. E olha só, o amor fraterno, desde o século I até hoje, desde que o homem é homem, ele faz parte da pregação original do Evangelho. E olha só que interessante, Jesus, eu vou repetir muito, guarda esse versículo. Em João, capítulo 13, verso 35, ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. E olha que interessante, né? Muitas vezes a percepção que a gente tem de uma igreja bem-sucedida é muito distorcida, né? A gente pensa que uma igreja bem-sucedida ela é firmada talvez sobre um pregador carismático, ou sobre um ministério de louvor bem estruturado, ou até sobre a membresia, né? A gente está com essa mania de quantificar tudo, né? No mundo moderno. A nossa própria cultura é muito focada no consumismo, voltada a emoções, né? Eu estava lendo sobre uma banda de rock, The Who. Eles gravaram o álbum numa altura tão grande que era o equivalente a um avião levantando voo, um Concorde, e a 160 decibéis. Para vocês terem uma ideia, era uma altura tão absurda que o próprio guitarrista da banda ele ficou surdo depois desse show. Ele perdeu boa parte da audição e tem que usar tampões e aparelhos auditivos até hoje. E esse é um testemunho muito vibrante da nossa cultura, porque muitas vezes o que importa para as pessoas, o que importa para a cultura consumista é superar, seja lá o que tenha sido colocado anteriormente. É desfrutar cada vez mais de emoções mais fortes, de ser melhor do que o parque do lado, de ser melhor do que o restaurante do lado. A gente vai num restaurante, por exemplo, no Starbucks. A gente não paga só pelo café, não é verdade? A gente paga por uma experiência, uma estética, uma iluminação bonitinha, paredes, né? Aquele som ambiente, o seu nome desenhado no copo. Infelizmente, muitas vezes, essa experiência ela se transmite também para nossas igrejas. Eu lembro que eu vi uma igreja em São Bernardo no Campo, né? Abriu uma igreja voltada para 8.000 lugares. 8.000 lugares. Vocês têm noção disso? É um empreendimento faraônico. Envolve uma quantidade de recursos absurda, enorme, simplesmente para se manter aberta. Será que o lugar dele verdadeiramente propicia
uma cultura genuína de cuidado muito, de amor ao próximo. Jesus disse que a marca visível da igreja era o amor uns aos outros, não é verdade? Nisso conhecerão que são meus discípulos. Será que quando as pessoas são tratadas como número, como quantificadores, como meros consumidores passivos, de fato, elas têm a oportunidade de cultivar um amor mútuo? Igrejas que muitas vezes têm 3, 4 celebrações por dia, onde a pessoa não consegue nem chegar mais cedo ou sair mais tarde do culto, o lobby tem que ser liberado para a próxima celebração começar, você não consegue nem parar para conversar com as pessoas, para trocar ideias, experiências, de fato, exercer esse amor mútuo. Quanto mais cultivar laços. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas a questão é, eu não quero demonizar igrejas grandes. Existem igrejas saudáveis, que têm uma membresia um pouco mais alta. Mas, de fato, esse versículo que Jesus, essa passagem que Jesus nos traz, ela nos deixa uma reflexão. Até que ponto a nossa lógica consumista, ela tem sufocado o evangelho, sufocado uma cultura de cuidado e de relacionamento mútuo. Entende? A lógica consumista, ela pergunta, o que eu recebo aqui? Mas a lógica bíblica pergunta, como posso amar e servir aqui? Quando a igreja ela adota o vocabulário do mercado, ela começa a competir por atenção, retenção, satisfação do usuário. Isso tende, meus irmãos, a produzir alienação, porque o foco sai da comunhão e vai para a experiência individual. A gente deixa de perguntar o que eu posso oferecer e passa a perguntar o que eu posso receber. E nessa dinâmica, as pessoas escolhem a igreja como elas escolhem uma marca. Né? Pelo estilo, pela conveniência, pelo produto que ela entrega, o louvor é bom, a pregação, como é que é o ministério do Kids, tem estacionamento, não tem, eu posso levar meu cachorrinho, né? Porque tem igreja que tem até, é hotelzinho de pet agora, né? Para vocês verem, a coisa está boa. E olha só, o resultado costuma ser o quê? A fragmentação. Muita gente circula, poucas pessoas permanecem, aquela síndrome de porta giratória, né? Você não tem tempo nem para cultivar laço, você mal consegue decorar o nome das pessoas. E o resultado é esse. Poucos pertencem, né? E muitos consomem. Poucos cuidam. E o amor fraterno, que exige paciência, que exige experiência, que exige custo, ele se esvai. Entende? Ele fica enfraquecido. E olha só, essa cultura de consumismo nas igrejas, ela contraria essa mensagem que nós acabamos de ler no Epístola de João. O amor, ele aparece como? Na cumplicidade, no amor ao próximo, na forma de atenção ao necessitado, abertura do coração, sinceridade. Resumindo, o nosso irmão ele não pode ser reduzido à presença no auditório. Ele precisa ser alguém cujo sofrimento alcança a mim e a você. E fica a primeira reflexão. Nossa igreja é conhecida pelo amor que temos uns pelos outros? Ou simplesmente pela estética, ou até pela doutrina, ou até pela estrutura? É algo para se refletir. Porque não só igrejas grandes, mas igrejas pequenas também podem ser frias. Elas também podem alienar as pessoas pelo excesso de atividades, pelo ativismo religioso. Muitos dos crentes menos espirituais, eles são justamente alguns dos crentes mais ativos dentro da igreja. Gente que está toda hora fazendo alguma coisa, se propondo a servir, seja no louvor, na diaconia, agradar, e no fim das contas estão alienados de Deus, estão alienados dos próximos. Muitas das pessoas mais espirituais talvez sejam aquelas que não servem tanto no ministério ou não servem. Já conheci muitos irmãos assim, pessoas acessíveis, acolhedoras, que faziam questão de chegar um pouquinho mais cedo no culto, conversar com as pessoas, ou então ir embora um pouquinho mais tarde, né? E trocar experiências, ideias, conversar. Que possamos pensar nisso. Portanto, seguimos para os versos 12 e 13, em que João, no verso 11, ele diz, né? Que nos amemos uns aos outros. E no verso 2 ele expõe que não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Verso 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo vos odeia. Então, olha só que interessante. João ele põe o Caim, né, como precursor, o protótipo do coração não regenerado. Para quem não se recorda ou não conhece a história, Caim e Abel eram os dois filhos de Adão. Os dois prestaram um sacrifício, uma oferta diante de Deus. Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Caim, ao invés de se inteirar do porquê Deus ter rejeitado o sacrifício dele, simplesmente foi tomado pelo ódio e assassinou seu irmão, por uma causa tão fútil. Então, vejam só como João mostra que o ódio que nasce de um coração já endurecido, ele é o contrário, o oposto do amor. Ele coloca Caim como homicida. Aí você pergunta, mas por que João está expondo isso para mim e para você? Né? A gente não matou ninguém, né, que eu saiba, né? Acho que ninguém aqui não perdeu o ré primário, né? Apesar de às vezes dar vontade, né?
no trânsito ali, né? Quem é casado também, né? Mas o que acontece? A perspectiva de João vai de encontro diretamente à perspectiva de Jesus. Jesus, ele diz lá em Mateus 5 que a partir do momento em que nós desejamos a morte de alguém no coração, nós também nos comportamos como homicida. Olha só, Mateus 5, 21, Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão sem motivo estará sujeito ao juízo. Palavras pesadas, né? A gente muitas vezes pensa que o assassino é aquele que converte o ato, mas quando nós odiamos o nosso irmão, dentro do nosso coração, nós também nos tornamos, por assim dizer, homicidas. A ira também é pecado. Ela também nos afasta de Deus. Como ela se manifesta? No desejo de destruir o outro, na injúria, no desprezo. O Caim potencial existe na minha e na sua vida, meus irmãos. Tem até aqueles seriados, muitas vezes, né? Walking Dead. Alguns já devem ter visto ou não. Geralmente, quando existe um apocalipse, né? É um negócio que eu acho curioso, né? Quando as pessoas são libertas da amarra social, né? Da punição, do peso da lei, muita gente começa a se soltar. Um cara que era policial, que era amigo do outro, de repente trai e parte para matar. O outro que era um executivo se torna um psicopata. Aquele cara que era bonzinho, que você não dava nada, não fazia mal a ninguém, também se torna uma pessoa desprezível. O que eu quero dizer com isso é que o Caim potencial existe no meio do teu coração. E se não fosse pela ação do Espírito Santo, se não fosse pela obra de Deus na minha e na sua vida, meus irmãos, nós seríamos verdadeiros homicidas em potencial. E até hoje temos que lutar muitas vezes com isso, né? João também ele apresenta que o mundo nunca mudou. Ele ainda odeia o povo de Deus. Nós muitas vezes vamos ser rejeitados simplesmente por fazer a coisa certa. Né? Sabe aquele estereótipo do crente chato? Nossa, o cara não faz nada, não se envolve na conversa. Mas muitas vezes nós não vamos conseguir nos misturar justamente por conta disso. Nossa própria conduta, ainda que a gente não fale nada, muitas vezes testifica contra o que está lá fora, contra o que um colega de trabalho faz. E olha só, nós precisamos muitas vezes tomar cuidado e reconhecer se o nosso coração abriga um espírito de Caim. Porque quando nós guardamos mágoa, desgosto, hostilidade contra o nosso irmão, nós estamos cultivando o coração de Caim. E quer um exemplo prático disso? Linchamentos virtuais. A gente vive uma cultura do cancelamento. E quem coloca isso em prática nas redes sociais acaba cometendo uma forma de homicídio também. Porque você está negando a existência do outro. Você está querendo que ele deixe de existir. Você está propagando desprezo, ódio. Já vi pessoas que tiraram a própria vida. Tamanho o ódio propagado nas redes sociais. Eu lembro de uma mulher no Guarujá que ela foi falsamente acusada de sequestrar crianças, né? E infelizmente ela foi linchada. As pessoas acreditaram numa notícia falsa. Quando nós nos portamos assim nas redes sociais, nós propagamos o ódio, o rancor. Podemos discordar de argumentos? Podemos nos envolver em discussões saudáveis? Certamente que sim. Mas nós temos que tomar cuidado para que esse espírito homicida não se cultive no nosso coração. Nós também, como realizamos esse tipo de coisa, nós nos tornamos Caíns em potencial. Eu gosto de colocar muito nas minhas ministrações, já falei algumas vezes até na oração, que se a gente fosse procurar defeitos para cancelar os nossos heróis da fé, a gente acharia defeito em todos eles. Abraão vendeu a esposa, né, mentiu, falou que ela era prima para Faraó não matar ele, né? Isaac fez a mesma coisa. Jacó, então, nem se fala, né? Mentiu para o pai para pegar a bênção da primogenitura, fugiu, depois enganou o tio que enganou ele, depois a mulher dele roubou os ídolos, mentiu que roubou, escondeu, e enganou, o sogro enganou ele, deu a mais velha porque ele queria a mais nova, e trabalhou mais 7 anos para pegar. Isso que ele trabalhou 3 vezes mais do que estava para trabalhar para casar, foi um rolo danado. João, que era o discípulo do amor, pediu para descer fogo do céu nos homens. Aí Jesus, pô, bicho, você está doido? O que é isso? Não faz isso não. Que espírito que está em você, rapaz? Eu vim para salvar o povo, né? Não vim para jogar fogo do céu. Pedro, então, negou e traiu Jesus. E, na verdade, também a gente é injusto com Pedro, porque, na verdade, os 12 traíram. Os 12 saíram correndo, né? O soldado chegou com a espada ali, saíram vazados. Pedro, apóstolo Paulo, então nem se fala também, era assassino, né? Perseguidor do povo do evangelho. Pedro mesmo, depois de convertido também, quando o pessoal lá de Jerusalém chegou, ele que estava comendo com os gentios, com os estrangeiros, ele saiu de fininho para ninguém ver, né? Para não escandalizar. E vocês vejam que se a gente parar para pensar, todos os servos de Deus eles têm falha de caráter. Se a gente propagar essa cultura do cancelamento, ninguém subsiste, ninguém fica de pé. Então veja como essa cultura, ela manifesta, ela propaga esse espírito de Caim. Então, não são só as atitudes concretas, não o homicídio concreto em cima, mas o nosso coração também tem esse potencial. E olha só, muita gente que dá bom dia para o Espírito Santo, mas não dá bom dia para o porteiro. Né? Gente que diz que ama Jesus, mas odeia o irmão e casa sedição na igreja com fofoca.
Gente que se diz apaixonada para Jesus a ponto de derramar-se em lágrimas em meio ao culto, mas que não derrama uma lágrima por aquele irmão que caiu, que transgrediu e que carece do amor e da graça de Deus, do perdão e do acolhimento da igreja. Cristãos que erguem os dedos em riste para julgar, ao mesmo tempo que erguem as mãos em adoração para celebrar, dedos que não puxam gatilhos de armas, mas digitam freneticamente, destilando ódio nas redes sociais, desumanizando o outro, procurando dizer que ele não existe. E à luz de 1 João e de Mateus 5, meus irmãos, isso não é espiritualidade madura. É religião sem amor, é culto sem reconciliação, é piedade falsa com o coração de Caim e não de Jesus. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração. João, ele confronta frontalmente qualquer forma de linchamento, não só físico, mas digital também. Entende? Todo coração que se regozija com a destruição, ele guarda em si o espírito de Caim. E confronta, literalmente, o espírito que Jesus propagou na cruz. Um Jesus que perdoou o ladrão. O espírito de reconciliação, de amor. O que forma o povo de Deus não é a coragem de julgar, meus irmãos, mas a coragem de amar. Dizer a verdade, sim, verdade, de fato, mas dizer a verdade em amor. Porque a forma como nós nos expressamos é tão importante quanto o que dizemos. O que demarca o verdadeiro discípulo de Cristo não é o grito de ódio anunciado nas redes sociais, mas lágrimas de compaixão diante do pecador e da vítima ao mesmo tempo. Repito, diante da vítima e diante do pecador também. Jesus orava, inclusive, pelos seus perseguidores, pelos seus transgressores. E em nós deve habitar o mesmo Espírito, inclusive dentro da nossa comunidade de fé. Nós ainda somos pequenos, meus irmãos, mas de fato, receberemos injúrias, muitas vezes, mesmo estando com razão, nós seremos magoados, ocorrerão dissensões, ocorrerão, de fato, ruídos na nossa comunidade de fé. Mas isso não pode nos impedir de amar a próxima, isso não pode nos impedir de insistir na comunhão, isso não pode fomentar o espírito de Caim. Então, meus irmãos, que possamos propagar o perdão, como o próprio Jesus disse. O Pai que está no céu, Ele nos perdoa, mas para isso nós temos que perdoar também. Se não perdoardes, também não sereis perdoados. Isso é um mandamento que Jesus deixou, uma afirmação assertiva, convicta. Se vocês não perdoarem, também não serão perdoados. Que nós não habite o espírito de Caim, meus irmãos. Que possamos liberar o perdão, que possamos acolher. E também vigiar nas redes sociais. Ou no trânsito também, né? No casamento. Espírito de Caim, meus irmãos. E olha só. No verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E olha só. João, ele afirma que o amor ao irmão é evidência da nova vida. Jesus disse que quem cria nele já tem a vida eterna, ou seja, não teria. A gente costuma achar que a vida eterna começa, né, do daqui para lá, né? A gente morre e depois começa. Mas não, a vida eterna já começou. Jesus disse, quem crê já tem a vida eterna. E qual é o sinal visível da vida eterna? Justamente o amor ao próximo. Não que o amor, ele nos dê a salvação, mas o amor ele é um fruto, ele é um sinal da nossa salvação. Do mesmo jeito que um fruto, ele não nutre a árvore, né? Ele é sinal da saúde dela. Da mesma forma, o amor é um fruto. Versículo 15. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então veja como o João aqui ele reafirma o que nós já acabamos de meditar. Que aquele que odeia o seu irmão, ele já é um homicida. Ele é um assassino. Ou seja, o que o João coloca é que o ódio interior já nos torna também um assassino. O coração que deseja a destruição do outro, aquele que cultiva ressentimento, aquele que não perdoa, está em morte espiritual mesmo que diga crer. Essa é a realidade. Não que a gente não peque, muitas vezes a gente discute, a gente falha, mas a gente não pode, como nós colocamos no teste moral aqui, que João coloca na sua epístola, nós não podemos permanecer no pecado. Então, olha, porventura alguém que eu ou você precisamos perdoar? Alguém a quem não desejamos bem nenhum? Uma pessoa que nós odiamos? Não só na comunidade de fé, mas pode estender para a vida também. Não que perdoar signifique conviver, né? Muitas vezes a gente confunde as duas coisas. Às vezes a melhor é que a gente se afaste, mas nós temos que liberar o perdão. Ainda que o sentimento não venha, amor é atitude. Entendeu? O perdão começa nas atitudes e o seu sentimento vai seguir. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Esse talvez seja um dos meus versículos favoritos. Ele conversa muito com João 3,16. Mas olha só. Jesus ele é o exemplo de amor sacrificial.
Paulo diz lá na Epístola aos Romanos que pode ser que alguém sacrificaria a vida em favor de um justo, na verdade, de uma pessoa muito nobre, uma pessoa muito sincera. Nós vemos casos aí de professoras, por exemplo, que incêndios sacrificaram a vida para salvar crianças. Mas por um pecador, meus irmãos, por um bandido, será que alguém daria a vida? De forma nenhuma, na verdade. Isso não tem lógica, não faz sentido. Nós daríamos pelos nossos filhos, na verdade, talvez pelos nossos netos, mas por um pecador? Mas nisso nós conhecemos o amor de Jesus, em que nós, sendo ainda pecadores, fomos salvos, fomos resgatados, fomos tomados por Ele. E olha só, João não está falando de um ideal bonito, uma historinha de niná, pelo contrário, ele está falando de algo que aconteceu. Jesus, Ele se sacrificou por mim e por você. Ele se deu por nós quando nós ainda éramos pecadores, rebeldes e apáticos. Como bem descrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a base. O amor verdadeiro, ele envolve abnegação, ele envolve entrega, ele envolve renúncia de si. E João conclui, devemos dar a vida pelos irmãos. Entende? O amor cristão, ele procura imitar o sacrifício de Jesus. Entende? O que ele fez por nós, devemos fazer pelos outros. Apesar de não vivemos numa época de perseguição, na verdade, como de fato naquela época ocorria perseguição, a ponto das pessoas muitas vezes terem que... O fato de assumir Jesus implicava em execução física mesmo, eles poderiam perder a vida. Nós temos que dar vida no sentido de nos abnegarmos, no sentido de cuidar das pessoas. O amor, meus irmãos, ele diz sacrifício, não é verdade? A gente usa muito uma terminologia, eu estava até comentando com o Mateus, né? Ele está falando que o irmão dele é pai de pet. A gente gosta muito de usar essa terminologia, né? Pai e mãe de pet. Mas se a gente parar para pensar, é meio que uma falsa equivalência. Porque ter um filho é muito mais oneroso do que ter um pet. O pet ele não vai te responder, ele não vai te xingar, né? Você não vai ter que... Você pode levar no médico, né? Hoje tem clínica para cachorro também, enfim. Mas o filho, qualquer coisinha você vai ter que correr para o hospital. Você vai ter que ir na reunião de pais e mestres, vai ter que ouvir o professor falar, o filho do vizinho reclamar, você vai ter que levar para brincar. Então, concorda comigo que é muito mais oneroso do que a gente pensa? Da mesma forma, meus irmãos, o amor cristão, o cuidado mútuo que o João descreve aqui, o dar a vida pelos irmãos, também exige compromisso, entende? É diferente de dar uma cesta básica, não que isso seja desnecessário, pelo contrário, nós fazemos inclusive campanhas todo Natal, mas é muito mais do que dar o dízimo como um pedaço de consciência mensal, porque tem crente que acha que pelo fato de dar o dízimo ele não precisa fazer mais nada. Toma a Santa Ceia uma vez por mês, inclusive muitos pastores ficam mordidos por isso, né? Lá na Pentecostal, nosso querido pastor Joel, né? Vira e mexe, fica transtornado. E fala, gente, o pessoal vem uma vez por mês só na ceia, e vida cristã não é assim, vocês têm que vir nos cultos, tem que prestigiar as celebrações, tem que ter comunhão. E de fato isso é verdade, meus irmãos. Se nós só vamos na igreja de vez em quando, se nós temos o hábito de chegar tarde no culto, de sair correndo no final, como que a gente vai cultivar comunhão? Como que a gente vai exercer cuidado mútuo? Como que a gente vai entrar na vida do outro? Entende o que eu quero dizer? E agora, contextualizando um pouquinho mais da sociedade daquela época, verso 17 e 18. Ora, aquele que possui bens desse mundo e ver seu irmão padecer necessidade, e lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Acho que esse versículo talvez é o mais simples de entender aqui, né? Não precisa nem mais de meias palavras. É simples, meus irmãos. Fé sem obras, como diz o Tiago, que é morta. Entende? Como que eu posso dizer que amo meu irmão, mas não ajudar ele na necessidade física, né? Ele está precisando de algo de comer, eu vou falar, não, Deus te abençoe, Deus vai prover cesta básica para você. Glória a Deus, viu? Eu creio. Amém? Vai em paz. Está doente, eu não vou pagar um remédio? Entende? Então, e olha como era demoníaco o que esses proto-docetistas, né, a palavra que eu dei para eles, olha como o que esses hereges, o que eles propagavam era demoníaco e fora das Escrituras. A sociedade romana daquela época era fortemente estratificada. É uma palavrinha que parece difícil, mas é algo simples de explicar. Era uma sociedade profundamente hierárquica. Você tinha na camada mais alta senadores, a aristocracia, você tinha mercadores ricos, políticos, daí você tinha os artesãos, né? Donos de comércio, mercadores, você tinha a plebe urbana, você tinha o cidadão livre, que era aquele cara que foi escravo, mas também não tinha status social praticamente nenhum, e debaixo você tinha o escravo, que praticamente não valia nada, era o mesmo que nada. Inclusive, na própria lei romana, muitas vezes, se o cara ferisse um escravo, não aconteceria nada com ele. A gente tinha um patronato muito forte, porque as pessoas, elas não simplesmente eram empregadas por alguém. Eles tinham, por assim dizer, um patrocinador, um protetor. Se o cara saísse da alçada daquela pessoa,
Não é que nem hoje que a gente pode escolher trocar de serviço. Se ele saísse da casa dele, muitas vezes ele não tinha mais para onde ir. Ele era estigmatizado pela sociedade, não arrumava trabalho em lugar nenhum. Então, para muitas pessoas ali, inclusive das quais Jesus pregava, né, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, era gente que trabalhava para ter o que comer hoje, não sabia o que ia comer amanhã. Era gente que tinha 2 mudas de roupa dentro do guarda-roupa e ia revezando entre uma e outra. Então, diferente da sociedade de hoje, onde alguém muito pobre ainda tem uma certa mobilidade social, não é verdade? Os nossos avós, os nossos pais, eles emigravam do Nordeste, emigravam lá de Minas Gerais, do Sul, eles iam para São Paulo ou para Brasília, e eles, de fato, conseguiam uma vida melhor. Meu avô, que era analfabeto, ele tirou o título de eleitor dele, ele arrumou um trabalho ainda que de pedreiro no metrô, então ele conseguiu votar, conseguiu arranjar escola para os filhos dele, porque lá no meio da roça não tinha. Isso ainda é possível, né? A gente ainda ouve histórias de catadores que viram juízes, né? Gente que sobe na vida, mas naquela época não tinha como a pessoa ascender socialmente, mudar de vida. Pelo contrário, uma sociedade era profundamente desigual e quem estava nas camadas mais baixas era estigmatizado, não valia nada. Então olha só como o que esses homens pregavam era uma doutrina profundamente demoníaca. Eram pessoas que não tinham nem o básico. Então imagina você se negar a ponto de negar o sustento para esse tipo de gente. E era nesse contexto que João estava pregando, né? E ele diz o seguinte, né? Ver o irmão padecer necessidade de fechar o coração. João ele nos incita a praticar a generosidade. Porque o próprio Jesus, se ele for generoso ao dar a vida dele por amor de nós. Entende? Então nós devemos dar aquilo que se tem, nós devemos acolher, alimentar, vestir, servir. Se nós falarmos que só adoramos Jesus, só cremos em Jesus, não exercemos essa prática, nós não somos melhores do que eles, meus irmãos. E quantas vezes eu vejo nas redes sociais, né, políticos, pastores, levantando clamores proféticos pelo Brasil, né, gente fazendo toda uma encenação, se abraçando na bandeira, orando, clamando. Eu já vi até adolescentes em lágrimas, né? Senhor, restaura o Brasil, Senhor, clama. Meus irmãos, se não houverem obras, se não houver amor, tudo isso é inútil. Vi uma igreja recentemente também, envolvida no escândalo do Banco Master, um pastor postando nas redes sociais, ajoelhado, reconhecendo: Senhor, reconhecemos que pecamos contra Ti, reconhecemos que estamos envolvidos em obras desonestas, que negligenciamos as Suas ovelhas. Glória a Deus, se o arrependimento for genuíno e sincero, aleluia. Mas, meus irmãos, se não houverem frutos concretos, se não houver amor ao próximo, como descreveu João, é tudo teatro, é tudo perfumaria. Porque é muito mais fácil, não é verdade, exalar a virtude? Quantos artistas também, né, gostam de exalar a virtude, né? Propagam-se contra a cultura do machismo, ou então cospem virtude, contra a degeneração da família. Mas, meus irmãos, se não houver atitude concreta, nada disso vale. Quantos artistas, quantos pregadores, quantos influencers propagam virtude nas redes sociais, o que é muito simples, né? Postar videozinhos, apontar para o mal, mas de fato não transformam isso em atitudes concretas. Da mesma forma, meus irmãos, nós não podemos nos conformar. E olha só que interessante. O apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, ele nos dá uma boa descrição de uma comunidade de fé saudável e ampla, conforme é descrita em João 3,16, né? Mark Dever e Jamie Dunlop, né, tem um livro chamado Comunidade Cativante, e eles falam que a comunidade de fé saudável, ela deve ser larga e profunda. Largura e profundidade. E o que eu quero dizer com isso? Em Efésios 2,18, a comunidade larga ela é descrita. E essa passagem diz o seguinte: porque por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. E olha só que interessante, quando Paulo ele fala nós e vocês, ele está falando de gentios e judeus, de convertidos e não convertidos. Entende? Então, por que esse contexto na comunidade primitiva era tão revolucionário? Porque o escravo e o aristocrata, eles estavam convivendo no mesmo lugar, frequentando a mesma comunidade de fé. Isso, meus irmãos, era profundamente transformador, era algo completamente disruptivo, impensável para a sociedade daquela época. Dependendo do lugar de onde você nasceu, isso ia determinar as suas amizades, a sua profissão, aquilo que você poderia conquistar para o resto da vida. E a comunidade de fé ela subvertia essa lógica. Da mesma forma, a nossa comunidade de fé ela deve ser larga, ela deve ser ampla, ela deve comportar desde a Dona Maria, que é diarista analfabeta, até o doutor Eduardo, que é advogado. Ela deve comportar desde o universitário versado analfabeto, estudante federal, até aquele idoso analfabeto que muitas vezes não teve acesso à escola, à cultura e está no fim da vida. Entende, meus irmãos? A sociedade que segrega, que aliena, que está centrada em volta de um cubinho de afinidades, ela não é uma comunidade larga. A comunidade larga, ela abarca todas as pessoas. E é isso que manifesta o caráter sobrenatural de Deus. É justamente essa largura, é justamente essa diversidade de membros. Entendem? Não que seja errado construir uma comunidade por afinidades. Como C.S. Lewis ele diz, né, que toda amizade começa no nossa, você também, né?
Nossa, eu toco, você também? Nossa, eu tenho uma filhinha de 5, 6 anos, nossa, você também? Isso não é errado. E, de fato, é um instrumento útil para construir comunidades, não é verdade? É muito simples. Eu vou pegar uma comunidade de brancos de classe média, eu vou pegar uma comunidade periférica, de recém-casados com filhos pequenos, clube de motoqueiros, né? Tem até a igreja de surfista. Só que, uma hora ou outra, esse modelo ele chega no teto. Ele tem limitações. E você deve se perguntar, será que se eu tirar Jesus da equação, se eu tirar Jesus do caldo, a minha comunidade vai continuar existindo? Se a resposta for sim, tem algo muito errado dentro dela. Não é uma comunidade horizontal. Não é uma comunidade eclética. Não é uma comunidade diversa. O que manifesta a saúde da comunidade é a diversidade, meus irmãos. Essa diversidade horizontal. É aquilo que habitava nessa mesma comunidade de fé de Efésios. Escravos e senhores, pequenos e grandes, artesãos e a plebe urbana. E nessa diversidade que a igreja é edificada. A partir do momento que nós centramos a igreja no clubinho, nós limitamos a capacidade dela de cuidar das pessoas, de crescer na fé, de exercer pastoreio, discernimento, de amadurecimento. E olha só, essa comunidade ela também não é só larga, mas ela também é profunda. E o que eu quero dizer com profunda? Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E olha só que interessante. Paulo ele considerava o relacionamento entre os membros da comunidade tão profundo, pessoas tão íntimas e ligadas umas às outras, um cuidado mútuo tão forte, tão grande, que ele chamava eles de família. E olha só, quem a gente considera como família, na verdade, a gente tem um cuidado muito grande, na verdade. A gente procura se interar, relacionar. A gente chega no filho e fala, filho, como você está indo nas escolas? Deixa eu ver teu boletim, né? Chega para o cônjuge, nem como foi no emprego, como estão as coisas. É isso que Paulo nos espera, meus irmãos. Uma comunidade que atravessava tão fortemente barreiras sociais, étnicas, religiosas, financeiras, que as pessoas se consideravam umas às outras como uma verdadeira família, meus irmãos. E olha só que interessante. Eu já ouvi testemunhos muito vibrantes da igreja chinesa perseguida, uma das maiores do mundo, inclusive, em que milagres acontecem em profusão. Eu já ouvi histórias de gente sendo ressuscitada em aldeias, lá na China. Muitos relatos dos quais muitas vezes não chegam na gente. Então, na igreja de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, isso não era diferente. Os milagres eram um sinal de autenticação do nome de Jesus. Eles iam para fundamentar a igreja na época. Mas olha que interessante. O milagre, quando a comunidade de fé ficava estabelecida, ele desaparecia. Vocês veem que ao longo do tempo os milagres iam cessando. Mas na verdade, apesar da gente considerar que os milagres, os sinais extraordinários cessam, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque a partir do momento que a comunidade se consolida, o milagre deixa de estar nos sinais extraordinários e passa para mim e para você. O milagre na vida do meu irmão é a minha e a tua mão, é a minha e a tua ajuda, é o meu e o teu auxílio, igreja. Entendem? Deus não vai dar o dom de línguas para o Jorge para ele falar inglês. Mas eu posso tirar do meu bolso e pagar um curso de inglês para Jorge exercer o dom de línguas. Jesus não vai enviar nas nações, não vai trazer um milagre do céu do nada, vai fazer alguém dar passagem. O milagre na vida da Ana, quem vai enviar ela para as nações é a minha e a tua vida. Nós que vamos sustentar o missionário, nós que vamos enviar para ele. O milagre está na minha e na tua mão. Como nós cantamos no nosso culto, né, de lava-pés, nós cantamos uma música que diz o seguinte: o milagre é servir. E é nisso, meus irmãos. O sinal deixa de estar no sinal extraordinário, não que Deus ainda não opere milagres e maravilhas, sinais, mas o milagre, ele não cessa, ele passa para mim e para a tua mão. Nós somos os responsáveis por exercer esse cuidado mútuo, esse amor, e de fato, fazer que essa família de Deus, ela prospere. Esse é o cumprimento do que João nos ensinou. A igreja local ama uns aos outros, apoia uns aos outros de uma forma concreta. Fazer o bem a todos, Paulo disse, mas especialmente aos da fé. É começando por aqui, meus irmãos. Eu lembro de um testemunho muito vibrante do reverendo Isaac, né? A gente congregava na Batista Urbana. Ele contava que o pai dele, que também era pastor, não é pastor também, né, Jonathan? Feliz da vida, falou assim: nossa, eu recontratei fulana, uma funcionária de confiança, vai fazer o serviço de diarista pra gente, 30 anos depois, né? O pai dele feliz, né? Porque ia poder ajudar ela, pagar um salário, ia ter uma pessoa de confiança dentro de casa. E o pastor, justamente, se revoltou com aquilo. Ele falou: mas como assim, Isaac? Por que você está bravo que eu chamei ela de novo? Aí ele falou assim: o que me entristece, né, o que me transtorna, é que 30 anos depois,
Nós, como comunidade de fé, irmãos em Cristo, não nos movimentamos a ponto de fazer com que ela deixasse de ser uma diarista. Nós não investimos, nós não ajudamos ela a ponto dela conseguir, no mínimo, ascender socialmente ou conseguir uma posição melhor. Entendem, meus irmãos? É isso o Evangelho. Não necessariamente conseguir, talvez, abrir uma porta de emprego por mão, mas pagar um curso. Eu lembro que uma pessoa fez isso por mim há 2, 3 anos atrás. Eu estava desempregado, não tinha condições, e uma pessoa, apesar de assim, eu não posso te oferecer um emprego, mas eu vou te pagar uma plataforma. Você vai conseguir estudar ali. Entende? Nós podemos fazer isso pelos outros também, meus irmãos. Veja que o cuidado mútuo, como eu disse, não é como dízimo um pedaço de consciência mensal. Um pedágio de consciência mensal, não é pagar uma vez e sair de perto. Pelo contrário, exige acompanhamento, exige dedicação. Perguntar como você está, você precisa de alguma coisa. Que nós possamos estar atentos aos sinais, irmãos. Investir, talvez, nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, né, procurar saber. Porque esse cuidado mútuo, naquela época, João ele se centra nas necessidades materiais, porque as pessoas ali eram muito pobres. Elas precisavam do imediato, do pão, da cesta básica. Mas hoje nós precisamos nos mover além disso. A nossa sociedade está muito mais sofisticada. E se nós simplesmente nos focarmos na subsistência básica, muitas vezes nós vamos condenar a pessoa a uma vida de miséria. Entendem? Nossa sociedade está cada vez mais complexa, né? Tem muitas profissões que existem hoje que não existiam quando a gente saiu da escola, não é verdade? E olha que eu não sou tão velho assim, vai. Eu saí da escola 18 anos atrás, é um tempinho, né? Mas, enfim, né? Mas vejam, né? Muitas profissões, inclusive braçais, elas vão deixar de existir. Uma questão, por exemplo, de repositor, caixa de supermercado, na verdade, a gente já tem um teleatendimento. Se nós não capacitarmos os nossos jovens, se nós não os auxiliarmos na formação, o que vai ser deles amanhã? Entende? Como igreja, nós precisamos enxergar isso, nós precisamos exercer esse cuidado mútuo. Inclusive, a partir de outras esferas muito mais subjetivas do que a subsistência imediata, muito mais do que uma cesta básica. Isso precisa de acompanhamento, isso precisa de comunhão, isso precisa de perguntas. Entendem? Verso 19. Aí João já entra na esfera de uma oração eficaz. Ele diz o seguinte: nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. E olha que interessante, né? A nossa consciência muitas vezes ela nos engana, não é, meus irmãos? Os nossos sentimentos eles atestam contra a nossa razão, não é verdade? A gente sabe que uma coisa está certa, mas muitas vezes a gente sente o coração apertado. Ah, mas e se eu não ajudei o suficiente, se eu não fiz o suficiente? Sabe que o que eu tenho feito é muito pouco? Eu lembro até de um irmão em Cristo Jesus que ele está meio que numa crise existencial. Ele sempre foi envolvido com o ministério de louvor. E ele fala, mas nossa, eu olho para os missionários e eu falo, mas meu Deus, eu não faço nada. O que é o meu trabalho diante daquele homem faz? Ajudando comunidades ribeirinhas, indo para o interior do Amazonas, né, acolhendo gente. Mas de fato, meus irmãos, João ele traz um critério objetivo para nós tranquilizarmos o nosso coração, que é justamente o amor. Quando nós amamos o irmão, apesar dos nossos sentimentos, apesar de às vezes nós se sentir culpados de não fazer talvez o suficiente quanto a gente gostaria, o amor ele testifica que nós, de fato, somos cristãos genuínos e serve de vestígio que a nossa vida está ao pé da cruz e nós estamos buscando o Senhor. Então, olha só, quando o crente ele ama o irmão, a nossa consciência ela tende a se acalmar diante de Deus. O amor verdadeiro, isso é a prova do Espírito Santo, que habita no meio do teu coração, né? Muitas vezes a gente acha que tem que ter aquela comoção no culto, que a gente tem que falar em línguas, que a gente tem que andar de um certo trejeito, falar um determinado dialeto para se considerar cristão, né? Vestir um determinado conjunto de roupa, né? Andar com coque, né? Saia, né? Uma época era o capacete da salvação, era até uma cartora, né? Que os irmãos da Assembleia usavam muitos anos atrás. Mas não. O vestígio da conversão é esse amor mútuo. Ele é o sinal da nossa salvação. Isso há de tranquilizar o nosso coração. Verso 20, ó. Porque se o nosso coração nos acusar, maior é Deus do que o nosso coração. E Ele conhece todas as coisas. Ou seja, João ele reconhece que a nossa consciência ela pode acusar demais. Ou ela pode também falhar por dureza do nosso coração. Às vezes também, a gente também pode se deixar tomar pela partida e se tornar insensível. E ela também pode nos acusar corretamente. Então, olha só, o coração que Deus conhece é profundo demais. Ele sabe quando a culpa é verdadeira e quando é falsa. O crente que escuta a própria consciência e se arrepende, ele mostra que ainda não está endurecido. Quer um exemplo? Aquele pecado contra o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Eu já vi muita gente nessa paranoia, meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Eu pequei com meu marido ali? Nossa, eu reclamei demais na oração diante de Deus, né? Duvidei. Mas não, meus irmãos, pelo contrário. Esse sinal de culpa no seu coração, essa consciência de arrependimento é justamente o fato que mostra que o teu coração não está endurecido. Outro exemplo, hoje eu não vou tomar Santa Ceia. Eu não vou porque eu falei feio, estou em pecado, estou em transição. Mas, meu irmão, a partir do momento que o teu coração reconhece que você está em pecado, que você é necessitado da graça de Deus,
Isso mostra que a tua consciência não foi endurecida. E é isso que João quer dizer, a partir do verso 20. Verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E olha só, aqui João ele descreve o que muitos crentes anseiam, que é o quê? Uma oração livre, um coração tranquilo. Isso ele associa ao amor fraternal, né? A ausência de mágoa e perdão. Verso 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então olha só, aquilo que ele descreve agora é um modelo de oração eficaz. E olha só que interessante, a oração eficaz não é um mantra, não é uma repetição, não é uma fórmula complexa, uma métrica maluca. Pelo contrário, é uma vida de obediência, uma vida de amor, de cuidado mútuo. Entende? A pessoa que ama de verdade o irmão, a pessoa que tem cuidado pelo próximo, que de fato está envolvida na comunidade de fé, pode ter certeza que ela não vai fazer uma oração egoísta, ela não vai fazer uma oração mesquinha, ela não vai fazer uma oração distorcida. Pelo contrário, ela vai orar segundo o quê? O propósito de Deus. Porque Deus é amor. Entende? E a partir do momento que nós exercemos, nós estendemos esse amor ao nosso próximo, ao nosso irmão em Cristo Jesus, à nossa comunidade de fé, a nossa oração também vai estar ligada com o céu. Então veja como o modelo de oração eficaz está intimamente ligado ao amor ao irmão, ao cuidado mútuo. Sabe? Então olha só, não é uma fórmula complexa, gente. É isso, o amor mútuo. Essa deve ser a nossa motivação. Então, o crente que ama o irmão, perdoa, serve, não vive na prática de pecado, não deseja a destruição do outro, não tem um coração homicida de Caim, ele pede o que é agradável a Deus. E Deus se agrada na oração dele e concede. Entende? E o contraste aparece lá em Tiago 4,13, onde ele diz que pedimos e não recebemos porque pedimos mal para gastarmos nos nossos próprios deleites, nas nossas próprias vontades, causas mesquinhas. Então, olha só, o apego a dinheiro, o desejo de destruir o outro, coração de Caim. Isso produz orações erradas, pedidos egoístas, que não são atendidos. Por quê? Porque eles não partem de um coração alinhado com Deus, que ama o próximo, que deseja o bem do próximo, que exerce cuidado mútuo. Entende? Então, muitos de nós, uma aplicação prática para as nossas vidas, precisamos reconhecer que muitas vezes nós temos dificuldade de orar porque nós não temos uma consciência tranquila. Entende? A mágoa contra o nosso irmão, a ódio, a desprezo. Linchamento, não só online, mas silencioso também, né, na mente. Recusa de perdão. Que nós possamos, igreja, nos reconciliarmos. Perdoar, servir o nosso próximo. Então, assim, voltar o coração diante de Deus com liberdade, com tranquilidade. Falando, Senhor, de fato pequei, mas coloco diante de Ti, reconheço, peço perdão. Verso 23, já terminando, que o horário se excede já. Ora, o seu mandamento é este: que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, olha só, Jesus resume os 3 testes, né, que eu falei da epístola no começo, moral, doutrinário e social, que é o amor, em 2. A fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o amor ao irmão, que não se fecha ao pobre, ao escravo, ao fraco e ao necessitado. Como ele diz, que creiamos no seu Filho e nos amemos uns aos outros. É simples e objetivo. Isso testifica, isso autentica a nossa fé. Entendem? Então, que aplicações práticas nós podemos tirar disso, né? Apesar de eu ter exercido várias? Eu quero fazer uma síntese agora no final da pregação. Se o João chegasse para nós no banco, né, e perguntasse assim, então, o que você aprendeu, o que você tirou dessa pregação, que você pode levar para a sua vida? O que João gostaria que os membros fizessem? Em primeiro lugar, rejeitar por completo alguém que prega algo diferente disso. O evangelho que crê em Jesus Cristo e que ama ao próximo. E se preocupa com as necessidades físicas dele. Crer é se envolver, é amar, é doar. Purificar o coração de toda mágoa e ressentimento. Liberar o perdão, literalmente. Amar uns aos outros de fato, em espírito e em verdade. A ponto, inclusive, de colocar a mão no bolso e de dizer o que a pessoa precisa. A verdade em amor, né? A gente costuma dizer que a verdade sem amor é crueldade e o amor sem a verdade é sentimentalismo puro. Precisamos, né, balancear essas duas coisas. Terceiro, então primeiro, né, rejeitar alguém que prega o evangelho diferente desse, na fé em Jesus e no amor ao próximo. Segundo, purificar o coração e liberar o perdão. Terceiro, identificar os membros da comunidade que estão vivendo em necessidade e ajudá-lo. E muitas vezes talvez não seja uma necessidade física, material, mas auxílio psicológico, emocional, entendem? Até mesmo profissionalizante, né?
vou ajudar a colocar a tua rede social em dia, vou arrumar teu LinkedIn, vamos arrumar teu currículo, não posso te arrumar uma vaga, mas a gente vai dar um trato aqui, eu vou te ensinar, falar como você se deve vestir. Ô, irmãozinho, você trabalha na Atento, telemarketing é difícil, né? Vamos mudar essa situação. Vamos trazer você desse contexto, vamos tentar melhorar a tua vida. Entendem? 4. Permanecer no mesmo evangelho que ouviram desde o início, né? Falsos pregadores vinham, falsos pregadores existem até hoje, muitas vezes distorcem o evangelho, mas nós precisamos permanecer firmes na palavra. E essa é a importância de vocês também estudarem e lerem, para vocês contestarem, meditarem. Nós chamamos de Igreja Batista Bereana. Os bereanos eram uma igreja que investigava, que fazia perguntas, né? Que verificava se o evangelho que o Paulo pregava era verdadeiro ou não. Então, em primeiro lugar, rejeitar alguém que prega algo diferente do evangelho que foi pregado antes. Segundo, purificar o coração de toda mágoa, liberar o perdão. Terceiro, identificar os membros que estejam vivendo em necessidade. 4, permanecer no mesmo evangelho do início ao fim. E quinto e último, ousadia e coragem para entrar na presença de Deus, pedindo tudo que precisamos e desejamos, um coração tranquilo, repousando, sabe? E como nós temos um coração tranquilo? Amando o próximo, exercendo esse ID. Nisto conhecemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e esse é o sinal da salvação que habita no meu coração. Portanto, meus irmãos, concluindo, que o nosso coração possa liberar o perdão, que nós não venhamos guardar nenhuma raiz de ressentimento e de mágoa. Que as nossas mãos e pés se movam, a ponto de acolher as pessoas, de atender às suas necessidades. Que eles possam ir além de um envolvimento superficial, manifesto numa cultura consumista que relega o membro a um simples número, mas pelo contrário, transforma ele numa vida que habita no meu e no seu contexto, alguém cuja minha mão se estende para alcançar, para abençoar, para exercer o amor e misericórdia. Pois o próprio Deus, meus irmãos, Ele não se omitiu diante da nossa própria apatia, diante da nossa própria rebeldia, diante do nosso